Tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? Pastor Hermes chegando com mais um estudo e será sobre Preciso contar o meu erro. Quem pode ouvir a minha confissão? Esse estudo promete uma edificação espiritual especial para você. Tema: Errei, quero confessar. A leitura será em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Ainda para fazer uma complementação no Novo Testamento, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Tá, então, esse estudo para hoje. Vou orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, peço, Senhor Deus, a tua direção, a tua graça, e, Pai, que o Espírito Santo possa continuar falando, Senhor, através desse estudo aos irmãos, aos amigos, aqueles que precisam ouvir, Pai, e sentir uma edificação espiritual para este momento. Em nome do Senhor Jesus, agradeço. Muito bem. A introdução esse estudo ajudará a muitos que estão com a consciência aprisionada pelas acusações de Satanás, por não achar alguém de confiança para confessar o erro cometido. Já pensou, irmãos, quantos estão aí na igreja, oprimido, fechado, porque existe um erro na sua vida e ele quer confessar, mas o inimigo coloca bloqueios para que ele fique aprisionado com esse erro. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, está escrito assim: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Paulo falando a respeito da ceia, lá em Coríntios, que havia essa esfera de cristão participando da ceia. Era totalmente sem controle, sem uma administração. Então ele dá esse estudo para que eles possam entender o que é a ceia, como hoje em todas as denominações é lido esse versículo na hora de celebrar a Santa Ceia. Na direção do Espírito Santo, vamos ao estudo. Quando eu li a primeira passagem ali em Provérbios 28, 13, e a segunda passagem em Tiago 5,16, a primeira diz assim, a confissão para Deus gera o perdão. A confissão para Deus gera o perdão. Por isso que o versículo dizia assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia é de Deus. Então quem confessa alcança o perdão de Deus. Agora, existe a confissão de irmão para irmão, como diz em Tiago 5,16, que diz assim, confessai as vossas culpas uns para com os outros, para que sareis. Então a confissão feita entre irmãos é para que sara aquela acusação, aquela situação que ainda está dando a ele uma participação com a irmandade. Já para com Deus, ele encontra o perdão e a misericórdia. Já para com os irmãos, ele encontra ali uma comunhão novamente, porque ele se sente bem em falar com aquele que está pronto para ouvir, porque nem todos estão prontos para ouvir, não é? Por isso que nós vamos aqui na direção do Espírito Santo falar sobre esse estudo. Algumas igrejas, nos tempos passados, quem confessava algum erro era exposto o seu caso, passava mais vergonha e era afastado da comunhão. Não sei se você pegou essa época, não, de 20 anos atrás, ou até 10 anos atrás, que havia uma maneira doutrinária de errou, confessa, e depois passava pela disciplina. Se o irmão já estava numa situação difícil, ele vai confessar e vai ser exposto para ser disciplinado, sem conhecimento espiritual, infelizmente, essa doutrina que era aplicada. Doutrina sem misericórdia e compaixão. Por isso que hoje existem muitos sofrendo com suas culpas,
vivendo uma vida espiritual de aparência, por não achar alguém de confiança para confessar. Muita gente, irmãos, oprimida, sem comunhão, sem alegria, e às vezes toma até ceia, em falha, em erro. Há muitas coisas encobertas, que às vezes os irmãos não têm condições de confessar aquilo que está passando, porque não se sente firmeza naqueles que estão administrando no ministério. Existem casos que nem todos estão preparados para ouvir. Você sabe de algum médico, advogado ou psicólogo que contou o que ouviu no seu consultório? Infelizmente, hoje, se alguém vai confessar, desculpe a expressão, nem todos, né? Existe aí uma gama de homens de Deus que sabem ouvir, mas outros estão sendo colocados no ministério sem experiência, sem conhecimento. A função dele é só trazer os crentes para ter uma vida de abundância, vida de cura, de milagre, uma cura de salvação. Mas ele, no decorrer da sua caminhada, ele erra, ele falha. E aí, o que ele vai fazer? Com quem ele vai contar? Porque a igreja não fala sobre esse assunto de edificar a vida espiritual cristã de muitos. Por isso que Paulo fala aqui em Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, não estão amando as vidas, as almas, estão amando aquilo que está lhe fazendo bem, mas não olhando para aquilo que está causando mal aos seus membros, ao seu rebanho, porque não há interesse de ajudar. A lã da ovelha vale mais que ela. É uma realidade. É uma realidade. Existem muitos homens de Deus sérios, honestos, sinceros, mas outros estão só com aparência, vivendo a sua vida regaladamente com seus bens materiais adquiridos pela fé dos irmãos. 2 Coríntios ainda nos fala assim, capítulo 11, versículo 13, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfiguram-se em apóstolo de Cristo. Por isso que você não encontra alguém com seriedade para falar, para confessar, porque se você confessar para alguém, esse alguém vai falar para outro a sua vida, e outro fala para outro, e outro para outro, aí todos vão saber da sua situação. Que vergonha é esse ministério que se comporta dessa maneira, os crentes que estão aí fofocando a vida do outro em vez de ajudá-lo a edificar sua vida espiritual. Um cristianismo sem Cristo, um cristianismo sem amor. É difícil falar isso, é difícil, porque eu estou servindo a Deus, eu vivo o cristianismo, eu vivo a salvação. E fui hoje despertado para falar para você o que o Espírito Santo vê nas denominações, sabe? Mas existem os fiéis dessas denominações. Em Provérbios capítulo 18, versículo 24, não diz assim: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Se você estiver passando por uma condição que esse estudo está falando ao seu coração, aquele amigo irmão que você pode confessar para ele. Ah, mas tem que ser confessado para o ministério. Nada disso. Isso são doutrinas de homens, porque tem pessoas que não estão preparadas no ministério para ouvir aquilo que você vai falar. Eu sei de um caso de um homem que era um militar, ele cometeu um deslize conjugal e sentia-se acusado. Estava difícil para ele confessar, porque se expor isso aí, a família dele iria rachar por não aceitar. E ele vivia acusado. O que ele fez? Contou, confessou para o seu obreiro ou para o seu ministério. E esse ministério, em vez de aconselhar, ajudá-lo, orar por ele,
porque ele já tinha adquirido o perdão de Deus pela sua misericórdia, mas ele precisava contar para alcançar a cura da sua alma que estava fadigada. Esse ministério, em vez de tratar o caso dele com mais carinho, com mais brando por causa da família, expôs ele à igreja e acabou então causando uma separação conjugal por causa da inexperiência de ministérios que não têm amor pelas vidas, pelas almas. Se for algum obreiro que estiver ouvindo ou estiver ouvindo essa mensagem, obreiro, saiba tratar os casos do seu rebanho, das suas ovelhas. Não expõe. Ah, pastor, mas tem casos. Não expõe. Você não está preparado para ouvir. Você vem de uma geração de que expunha os erros dos outros, da irmandade. Você vem dessa geração de doutrinas humanas. Trate o caso da sua ovelha no seu consultório. As portas fechadas com ela. Ah, mas é a família. Você precisa entender que há casos sobre casos. Para que você não exponha. Porque se o Senhor já perdoou ele, e ele está confessando para você, você pode chamar mais um obreiro, mais 2 obreiros de confiança que tem a língua fechada, que não conte, que não revele para ninguém. E se ninguém, eu estou dizendo ninguém, para que ele possa ser edificado espiritualmente. Ah, mas a Bíblia diz contar suas culpas uns aos outros. Espera aí, essas culpas, dependendo do caso dessas culpas, uns aos outros não significa pessoas maduras que possam ouvir, mas pessoas que são amigáveis. Mas há casos que têm que ser tratados com sabedoria, com entendimento. Por isso que aqui tem que ter um irmão amigo que ele conte, que ore por ele, porque Satanás vai ficar acusando ele. Ah, você não contou para a igreja, você não contou para... A igreja não precisa saber daquilo que está passando, o que você passou. Ah, pastor, mas é porque você aprendeu assim, a contar e a revelar para os outros aquilo que alguns irmãos cometem de erro. Então você aprendeu assim, foi uma doutrina humana, que não teve compaixão, misericórdia. Que está na sua mente, você está com a mente com uma lavada cerebral. Foi aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vou aplicar. Por isso que, repito o Provérbios 18, 24, há homem de muitos amigos que deve mostrar-se amigável. Mas há um amigo mais chegado do que um irmão, há muitas pessoas que você pode confiar. Há outras que não. Mesmo sendo crente cristão, estamos na igreja ali. Em João capítulo 8, versículo 10 e 11, olha o que Jesus diz, ó. Disse-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? 8, 10, 11 de João. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Olha aí, o próprio Senhor Jesus não expôs, eles queriam que apedrejassem aquela mulher. Há muitas pessoas na igreja que querem que apedreje aquele que falhou, que errou. Sem amor, sem compaixão, e é cristão. Evangeliza. Sem amor. Estou encerrando, vamos à conclusão, que diz assim, ainda em João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos as nossas culpas, se confessarmos os nossos pecados ou nossas culpas, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ora, se o Senhor Jesus nos perdoa, se Deus nos perdoa, se o Espírito Santo nos consola, agora nós vamos condenar? Quem somos nós? Nós demos a vida na cruz? Claro que não. Porque o perdão está com o Senhor Jesus.
O Espírito Santo consola aquele que está afastado, distanciado, quer que ele volte, quer que ele retorne. Olha a conclusão para encerrarmos. Volte ao seu primeiro amor. Existem homens e mulheres de Deus, quer seja no ministério ou na igreja, de confiança, prontos para ouvir a sua confissão e orar por você. Sua consciência não dará lugar às acusações de Satanás. Está aí. Eles fazem as coisas difíceis para servir a Deus. Os homens querem, como que se diz? Deixar uma brechinha na porta para que muitos passem se ralando. Mas Jesus diz, é só a porta, e a porta fica aberta. Mas alguns querem ser as igrejas aí, quer ser a porta do céu, quer ser a porta para as pessoas serem levadas. Porque você é assim, porque você fez isso, você é aquilo, você não está fazendo isso, você não faz isso. É uma verdadeira acusação entre a irmandade, sem amor para com os irmãos. Está aí essa mensagem, essa palavra para edificação espiritual. Você é filha e filho de Deus. E há muitos que querem ser o seu pai e sua mãe na igreja, para te disciplinar, educar. Mas o Espírito Santo nos dá gozo e alegria para servirmos ao Senhor. Amém? Deus abençoe, vou orar, agradecendo a Deus por essa palavra e que você retorne. O Espírito Santo vai mostrar alguém de confiança para você contar a sua situação. Que ele não vai expor a sua situação para outro. Ninguém precisa saber da sua situação, só Deus. Deus sabendo é o suficiente. Não é mesmo? Para que ficar aí expondo a vida do irmão ou da irmã ou da família? Creia. O Senhor Jesus te ama. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço por esta palavra. Senhor, e esse estudo que possa alcançar vidas e corações que estão amargurados, tristes, e possam retornar à comunhão e contar, Senhor Deus, aqueles que estão prontos para ouvir. Senhor, eu rogo a Ti a Tua bênção, a Tua graça e, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, porque estamos vendo hoje, Senhor, que há muitos em erros, em falhas, Senhor, mas até já acostumaram, Senhor, porque Satanás vedou as suas consciências, mas eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus, há muitos, Senhor, que querem confessar. Eu rogo a Tua bênção e agradeço, Senhor. Amém. Amém? Deus abençoe e até o próximo estudo.